John Michael Osborne faleceu no dia 22 de julho de 2025, aos 76 anos. Mas sua obra é imortal. E é para falar dela que no vídeo de hoje eu vou comentar toda a sua discografia, todos os álbuns da sua banda solo e que ele lançou com o Black Sabbath. Acompanhe. O mês de julho marcou aí a despedida de Ozzy Osbourne e do Black Sabbath em sua formação clássica. No dia 5 de julho, houve aí um grande show, Back to Beginning, com a formação original do Black Sabbath, e um show que teve aí diversos convidados e foi realmente um momento apoteótico lá no Villa Park, o estádio do Aston Villa em Birmingham. Apenas alguns dias depois, no dia 22 de julho, infelizmente, Ozzy Osbourne faleceu. Sem dúvida, foi uma surpresa uma morte tão repentina e rápida depois da sua despedida apoteótica dos palcos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade da data de hoje, dia 30 de julho, que marcou o funeral do Ozzy Osbourne, para ressuscitar esse canal Filosofia Pesada e falar de toda a obra do Madman. Vou falar de toda a discografia do Ozzy, tanto da carreira solo quanto do Black Sabbath. Vocês que acompanham esse canal já viu aí que eu fiz vários vídeos comentando as discografias de minhas bandas favoritas, entre elas o Black Sabbath e o próprio Ozzy Osbourne na sua carreira solo. Mas hoje eu vou juntar toda a sua discografia do Black Sabbath e da carreira solo para dizer aí quais são os meus favoritos. Ao todo são 12 álbuns com a sua banda solo e 9 com o Black Sabbath, totalizando 21 álbuns, deixando de lado aí álbuns ao vivo, EPs, o álbum de covers que ele lançou com sua banda, são 21 álbuns. Então eu vou falar desses 21 álbuns no vídeo de hoje. É claro que vocês que acompanham esse canal já sabem aí algumas das minhas preferências, mas já adianto que há surpresas, porque depois de tanto tempo, né, e ouvindo novamente todos esses discos, algumas modificações aí eu fiz em comparação com os meus ranqueamentos anteriores. Então vamos lá celebrar a obra do Príncipe das Trevas. Vocês sabem que no caso do Black Sabbath e do Ozzy Osbourne, eu tenho preferência pelos discos iniciais, os primeiros discos do Black Sabbath e também os primeiros discos do Ozzy, especialmente o primeiro, Blizzard of Ozz. Infelizmente, os últimos álbuns não são os melhores, mas desses 21 álbuns do Ozzy Osbourne, seja na banda solo, seja com Black Sabbath, eu não considero nenhum ruim, nenhum execrável, né? Todos têm seus bons momentos, alguns são absolutamente clássicos. Mas em termos de ranqueamento, eu coloco no último lugar, em 21º lugar, o álbum lançado em 2020, o Ordinary Man. No meu ranqueamento anterior, eu havia colocado esse como o segundo pior da carreira do Ozzy, mas eu mudei um pouco. Eu achei que, ouvindo novamente aí nos últimos dias, né, e como muitos de nós, né, eu aqui em casa fiquei ouvindo novamente toda a discografia do Ozzy Osbourne, né, então eu modifiquei um pouco em relação aos rankings anteriores. Então em 21º lugar eu coloco o Ordinary Man de 2020. Por quê? Apesar de bons momentos como Straight to Hell e a própria faixa título, apesar da participação do Elton John, ou justamente por isso, mas, de fato, né, a última faixa com a participação do Travis Scott e Post Malone, chamada Take What You Want, é muito ruim, na minha opinião. It's a Raid, que também tem a participação do Post Malone, até que não é tão ruim. Mas, comparando com o Patient Number 9, né, o último álbum que o Ozzy Osbourne lançou em 2022, eu acho que aqui as faixas são melhores. E apesar da inconstância, né, porque nesses dois últimos álbuns, né, o Ozzy, né, ele recebeu aí muitos feats, né, muitas participações especiais, ao invés de tocar com uma banda só e aquela banda gravar todo o disco, como é, digamos assim, o tradicional de uma banda, né?
E esse álbum aqui ele é recheado de participações mais do que especiais, como Jeff Beck, já falecido, Eric Clapton e o próprio Tony Iommi, né? E as duas faixas que o Tony Iommi participam aqui realmente são excelentes, tanto a No Escape From Now e a Degradation Rules. Então eu coloco o Patient Number 9 em 20º lugar aqui neste ranqueamento. Em 19º lugar, o álbum Black Rain, de 2007, né? É um álbum que, apesar de ter ali, né, a banda com a participação do Zakk Wylde, né, o grande parceiro do Ozzy aí da sua carreira solo, né? Ele é um álbum que, né, e ele tem também no baixo o Blasco e da bateria Mike Bordin. Mas eu não vou ficar falando de todas as bandas e músicos, né, desses álbuns, porque eu já falei isso nos outros vídeos. Mas eu vou colocar o Black Rain em 19º lugar, porque ouvindo novamente, né, é um álbum que não me chama assim tanta atenção quanto os outros, apesar de ter também seus bons momentos. Essas duas faixas, Not Going Away e Black Rain, são faixas que merecem destaque, mas é um álbum que eu acho apenas razoável. Um álbum que eu acho bem melhor, mas fica em 18º lugar, é o Scream, que foi lançado em 2010 e contém nas guitarras não o Zakk Wylde, mas o Gus G. Ele, né, o músico, o guitarrista que está sempre ali presente nos álbuns solo do Bruce Dickinson, né, um grande desafeto do Ozzy, mas ele fez um ótimo trabalho nesse álbum, que eu considero bem pesado, né, bem gravado, com faixas muito boas como Soul Sucker, Crucify, Fearless, enfim, eu gosto desse álbum Scream, lançado em 2010. E, enfim, ele fica em 18º lugar. Em 17º, Down to Earth, de 2001, né, um álbum que eu considero bastante pesado, um dos mais pesados aí da carreira do Ozzy, que tem momentos interessantes, Gets Me Through, Facing Hell, Dreamer, no geral aí todas as faixas muito boas, Running Out of Time. Down to Earth fica aqui no meu ranqueamento em 17º lugar. Agora, em 16º, eu vou colocar um álbum do Black Sabbath, né? Aquele que, um dos mais fracos do Black Sabbath, e certamente o mais fraco com a participação do Ozzy, que é o Technical Ecstasy de 1976, né? Mesmo assim, é um álbum que sempre vale uma revisita. Eu estava ouvindo aí novamente esses dias, né? E a faixa Dirty Women é particularmente muito boa. E tem sim bons momentos, mas longe, né, dos melhores momentos do Black Sabbath. Portanto, Technical Ecstasy fica em 16º lugar. Em 15º lugar, o Never Say Die, de 1978, né, o último álbum do Ozzy com o Black Sabbath antes da criação da sua carreira solo. Depois, como sabemos, ele voltou e lançou mais um álbum, né, que eu vou comentar daqui a pouco. Never Say Die, né, que além da faixa título, que é muito boa, tem Junior Eyes e Breakout, né? Não é também, né, um dos melhores álbuns do Black Sabbath, mas acho ele ligeiramente melhor do que o Technical Ecstasy. Por isso fica em 15º lugar. Em 14º lugar, um álbum que é muito querido pelos fãs do Ozzy Osbourne, mas é um álbum que nunca me empolgou muito. Trata-se do Diary of a Madman, de 1981, né? O segundo álbum do Ozzy, né, com a sua banda solo, e o segundo e último com o Randy Rhoads, né, que veio a falecer pouco tempo depois da gravação desse álbum, que tem, né, como destaques Over the Mountain e Flying High Again. Mas eu acho ele um álbum muito inferior comparado com o primeiro do Ozzy, né, o Blizzard of Ozzy. E é por isso que eu deixo ele, então, nesse lugar aí, 14º lugar, nesse meu ranqueamento. Em 13º, esse álbum aqui, o Osmosis, que foi lançado em 1995, que tem algumas participações especiais, né? E algumas faixas muito interessantes, né? Perry Mason, né? Que é um hit e é uma faixa realmente muito boa, né?
I Just Want You, que é uma balada, mas é uma boa balada. E olha que eu não sou assim tão fã das baladas do Ozzy, mas eu gosto dessa e acho de fato um álbum muito bom mesmo. O Osmosis de 1995 fica em 13º lugar. Em 12º também um álbum muito importante e muito célebre na carreira do Ozzy, que é o Bark at the Moon de 1983, né? Primeiro álbum aí sem o Randy Rhoads, já com Jake Lee, né, que fez um ótimo trabalho nos álbuns que ele participou com o Ozzy Osbourne. E ele que esteve presente aí nesse show de despedida de 5 de julho. Bem, além da faixa título, né, eu gosto muito da Century of Eternity, né? Realmente é um álbum que se destaca também nos trabalhos de guitarra do Jake Lee, né? Tanto da faixa título quanto dessa que eu acabei de citar, né? Riffs aí marcantes e as melodias sensacionais do Ozzy Osbourne. Em 11º lugar, um álbum clássico do Black Sabbath, que é o Sabotage, de 1975. Esse álbum, aliás, está completando agora, em julho de 2025, né? Que é quando gravo esse vídeo, ele está completando 50 anos, né? Mas eu acho que já é um álbum aí fora, né, dos grandes clássicos, não está entre os melhores do Black Sabbath, apesar da Symptom of the Universe, que é uma das melhores faixas da carreira do Black Sabbath, e Megalomania, né, que eu gosto bastante, mas eu gosto mais do cover feito pelo Venom nos anos 90. Então, Sabotage fica em 11º lugar no meu ranqueamento. Sabotage ou sabotage, né? Eu acho que a palavra talvez tenha origem francesa, então seria sabotage. Muito bem, agora vamos falar dos 10 melhores, né? Os 10 álbuns aí melhores da carreira do Ozzy, tanto na sua carreira solo quanto no Black Sabbath. Em 10º lugar, eu coloco The Ultimate Sin, lançado em 1986, né? E tem faixas como Lightning Strikes, Shot in the Dark, que é uma das minhas favoritas da carreira solo do Ozzy, e também a faixa título, né? E eu gosto bastante dessa capa, né? Eu acho que as capas do Ozzy, também do Black Sabbath, né? Especialmente nessa fase com Ozzy, não são assim das melhores, mas essa capa aqui eu acho uma das melhores aí da carreira do Ozzy Osbourne. E é um álbum ainda que contém, né, as guitarras do Jake Lee, né? Mas eu acho um pouquinho melhor o álbum seguinte, de 1988, o primeiro com Zakk Wylde, No Rest for the Wicked, né? Gosto muito desse álbum, realmente acho um álbum pesado, com muitos destaques, muitos hits, né? Gosto também dessa capa aqui. E, né, entre os destaques, né, além de Miracle Man, Devil's Daughter e Crazy Babies, né, são hits assim da carreira solo do Ozzy Osbourne, né? Então, em 9º lugar no meu ranqueamento, No Rest for the Wicked, de 1988. Continuando aqui, vamos em 8º lugar, voltando para o Black Sabbath, 13, de 2013, né? O 9º álbum do Black Sabbath com o Ozzy e o último, né, com o Ozzy, né? E de fato, depois, né, o Black Sabbath se reuniu com ele, na verdade, também foi o último álbum, né, lançado pelo Black Sabbath. E eu acho um álbum muito bom, né? Começando com essa faixa End of the Beginning, né? Que mostra como a banda aí já, ou os músicos, né, nos últimos anos, nas últimas décadas já estavam, né, projetando e falando sobre o fim da vida. Mas eu gosto bastante também das temáticas existencialistas aí colocadas nas letras do Geezer Butler, né, como God is Dead e Zeitgeist, ou mesmo Age of Reason, né? São todos títulos assim que remetem a ideias da filosofia, né, que eu acho bastante interessante. Mas eu gosto também bastante da faixa Lunar e das faixas que estão presentes no álbum de bônus, né, que tem 3 faixas, especialmente a faixa Metademic, muito pesada, eu acho muito boa, além de Pariah, né? Enfim, acho o
13, um grande álbum aí do Black Sabbath, e no meu ranqueamento dos álbuns do Ozzy fica em 8º lugar. Em 7º, o volume 4, né, um álbum do Black Sabbath clássico, né, que é muito querido aí pelos fãs, né, que tem faixas clássicas, né, como Snowblind, Tomorrow's Dream, Supernaut, enfim, um disco muito bom, né, um disco que sempre vale a pena, é um álbum que sempre quando eu escuto eu noto alguma coisa diferente, realmente é um álbum encantador, ele não é assim tão popular quanto aqueles primeiros, porque não tem aqueles hits tão conhecidos do Black Sabbath, mas de fato é um álbum muito bom, o volume 4 de 1972, que fica aqui no meu ranqueamento em 7º lugar. Em 6º lugar, Sabbath Bloody Sabbath, de 1973. 5º álbum do Black Sabbath, né, lançado em 1973, Sabbath Bloody Sabbath, que além dessa faixa título, né, tem Sabra Cadabra, Killing Yourself to Live e Looking for Today, né? Enfim, essa capa também é legal, né? E então no ranqueamento aqui, Sabbath Bloody Sabbath fica em 6º lugar, o álbum do Black Sabbath de 1973. Agora os 5 melhores. Em 5º, e aí para mim foi uma surpresa colocar 2 álbuns da carreira solo do Ozzy entre os melhores da sua carreira, superando aí até alguns clássicos do Black Sabbath. E é o caso de No More Tears, de 1991, um álbum que realmente é muito forte. Na época eu nem gostei tanto, porque eu achei que o Ozzy tinha ficado muito pop, mas ao longo dos anos eu fui ouvindo, né, e apreciando esse disco, né, que além de tudo conta aí com a genialidade do Lemmy Kilmister em algumas composições, né, e para quem não gosta de Mama I Come Wrong, né, essa faixa, essa balada, né, tocada ali no show de despedida do Ozzy Osbourne, né, realmente é uma apresentação que arrancou lágrimas de todos que viram, né? E, enfim, é um disco que eu acho muito bom. Também é um trabalho sensacional do Zakk Wylde aqui. E No More Tears, então, fica em 5º lugar. Em 4º, aquele que eu considero o melhor álbum da carreira solo do Ozzy, como eu já disse, Blizzard of Ozz, de 1980. Isso fica ainda mais claro, porque no show de despedida do Ozzy, né, a banda solo tocou boa parte aqui dos clássicos desse álbum, como I Don't Know, Crazy Train e Mr. Crowley, né? Então realmente é um disco assim que marcou a carreira do Ozzy Osbourne, né? Então Blizzard of Ozz fica aqui em 4º lugar. Bem, e nas 3 primeiras posições, né, os 3 primeiros álbuns do Black Sabbath que são clássicos, né? Começando em 3º lugar pelo Master of Reality, né, de 1971, né, um disco clássico com faixas como Sweet Leaf, Children of the Grave, Into the Void, enfim, né, um disco ali do auge, né, criativo do Black Sabbath no seu início. E aí, para falar nos 2 primeiros ou no melhor, eu fiquei realmente muito indeciso, porque se você viu o vídeo que eu fiz já há mais de 3 anos comentando toda a discografia do Black Sabbath, eu coloquei o seu primeiro álbum, né, o álbum auto-intitulado Black Sabbath, em primeiro lugar, e deixei o Paranoid numa posição abaixo. Agora, ouvindo novamente e também pelo impacto desse show de despedida do dia 5 de julho, eu vou colocar Black Sabbath em 2º lugar, porque apesar de ser um álbum que eu gosto muito, né, porque de fato é o começo de tudo, né, o Paranoid, né, ele se impõe, né, por conta dos clássicos, né, como War Pigs, a faixa título e Iron Man, além de outras como Electric Funeral e Hand of Doom. E nós vimos justamente que esse álbum dominou ali a curta apresentação final do Black Sabbath na sua formação original, né, com 3 clássicos desse álbum, além da NIB, né, do primeiro álbum.
Enfim, Paranoid de fato é uma faixa que se impõe aí como o maior legado do Príncipe das Trevas e talvez do próprio Black Sabbath, né? Bem, então foram esses aí os meus comentários, a minha forma aí de reverenciar a obra do Madman, Príncipe das Trevas, que nos deixou esse legado aí, né, não apenas nas músicas, mas também sendo um ótimo exemplo de como viver e como morrer. Então é isso, se você não conhece esse canal, seja bem-vindo, se já conhece, dê o seu like, compartilhe, continue acompanhando se você lê filosofia e escuta metal. Até a próxima.